Imagina que você tá vivendo sua vida normalmente e do nada um vírus ou alguma outra coisa surge. Muitas pessoas não vivem por conta dele e para se manter seguro em um primeiro momento, as melhores opções são ficar em casa ou usar um pano para cobrir alguma parte de seu rosto. Ao mesmo tempo, muitas pessoas insistem que o vírus ou a criatura não existem, ou não funciona como dizem, ou é uma invenção dos comunistas para implantar chips em toda a população. Enfim, depois de 1 ano e meio, ou se você não tiver muita sorte, 17 anos, algumas formas de superar esse problema são inventadas. E é aqui que estamos. Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler. E hoje, apesar de a gente parecer que tá falando sobre a nossa situação atual, eu vou falar sobre o livro Caixa de Pássaros e sobre essa sequência Mallory. Ai, eu queria muito ter... Nossa... ter aquelas... Ai... Ter o talento pra fazer aquelas aberturas legalzonas que aqueles canais maiores têm. Só que eu não tenho. Então vai ter que ser essa mesma abertura. Bom, agora que eu já passei a vergonha toda de tentar fazer uma venda, não consegui passar a vergonha de ficar segurando a camisa em volta da cabeça pra aparecer uma venda. Eu vou explicar porque eu tô fazendo esse vídeo. Não é muito difícil de explicar, mas é basicamente porque tanto Caixa de Pássaros quanto Mallory abordam o contexto de uma pandemia e a gente tá numa pandemia. Então eu queria ler nesse mesmo contexto, em que várias situações são meio que parecidas. Então eu queria pra ver como é que a minha saúde mental ia ficar, ver se a experiência ia ser mais imersiva, mais essas coisas e tal. E eu já posso dizer pra vocês que sim, foi. E olha, vai ter spoiler no vídeo de tudo. Primeiro eu vou dar tipo uma sinopse geral dos 2 livros, só pra deixar avisado que não gosta de spoiler, enfim. Caixa de Pássaros, caso vocês não tenham visto o filme da Netflix com a Sandra Bullock, ou não tenham lido o livro ainda, mostra a sociedade normal, eu acho que em 2014, porque o livro saiu em 2014, então deve se passar em 2014. Uma sociedade que tá tudo normal, até que aparecem umas criaturas, em que se você olha pra elas, você é acometido por uma sensação que não é explicada no momento algum, mas ela é muito comparada à loucura, e você começa, e a pessoa que olha para as criaturas tende a se não viver, e tende também a não viver os outros. Mas primeiramente ela tenta não se viver. Tô falando não viver porque o YouTube provavelmente pega essa palavra. Aí no meio desse caos a gente acompanha a Mallory, ela descobrindo que tá começando esse caos, e até começar de verdade. Ela tá grávida, ela tá morando junto da irmã, até que a irmã vê uma criatura e acaba não aguentando, acabando, né, não vivendo. E aí, ela grávida, ela tem que se mudar pra meio que um abrigo sobreviventes. E lá a trama toda se desenvolve e tal, até que termina num negócio assim, meu Jesus amado. E aí a gente tem Mallory, que se passa 17 anos no futuro, em que a gente vê que a Mallory já teve filho, ele chama Tom, e ela tem uma outra filha que ela considera como filha dela, e ela chama Olympia. A Olympia era filha de uma outra mulher que tava nesse abrigo, mas a mulher morreu. E os 3, eles estão morando meio que um acampamento, mas tipo, muito rígido por causa da Mallory e tal, porque ela virou uma mulher muito rígida. E a gente descobre que eles tiveram que fugir do lugar que eles tinham acabado chegando no final do último livro. Até que chega um momento em que eles recebem meio que um... Eu não sei se um atlas seria a palavra certa, mas eles recebem uns papéis com um monte de informações sobre o mundo novo que eles estão, e eles descobrem que os pais da Mallory talvez estejam vivos. E aí eles saem desse acampamento pra tentar achar eles. E aí que a história começa a se desenvolver também. E também é um negócio assim... Jesus amado. E assim, cara, se você acha que você já conhece a história por causa do filme, você tem que ler os livros. Eu conheci por causa do filme, eu assisti em 2018, já quando saiu. Eu achei o filme muito bom, eu acho que eu dei tipo umas 4 estrelas e meia pra ele, uma coisa assim. Mas ler o livro é tipo, é outra coisa, é um negócio tipo absurdo de tão melhor, é, tipo, é infinitamente melhor. É fantástico de tão bom. Os 2 livros, falando como um todo. A escrita do Josh Malerman? Não lembro. Ela é completamente impecável. Eu não sei se é por causa da situação que a gente tá, mas quando você lê, você parece que você entra na história, na narrativa, parece que as criaturas existem de verdade. Tinha vezes que eu tinha terminado de ler, não terminado de ler, mas tinha parado de ler, tinha deixado o livro de cantinho um pouquinho, tipo, vamos parar um pouco, né, hoje. Aí eu ouvi um barulho e eu ficava parado um pouquinho. Teve uma vez que eu realmente fechei os olhos de preocupação. Teve 2 vezes que eu fechei os olhos de preocupação pra ter uma noção de quanto eu tava meio assim. Mas isso é só pra vocês terem uma noção de quanto bem feito é o livro, né? Porque se uma pandemia pode acontecer no mundo real, o que impede de acontecer a outra, né? Mas enfim, todas as cenas que precisam de tensão, elas são tensas num nível inacreditável. Não tem nem como descrever como elas são tensas. Você fica tenso junto, você fica tipo... Isso é muito da escrita, é óbvio, mas é muito também da descrição dos sons. Porque os personagens, eles não podem ver, porque tem muita chance deles verem as criaturas e enlouquecerem. Então, muita coisa é a descrição de sons, sentimentos. E o Josh Malerman, ele é... Então, acho que parte do talento que ele tem de escrever sons talvez venha daí. Porque a descrição de sons virou outra coisa pra mim depois de ler esses 2 livros. Agora é um negócio que, tipo, eu podia estar num ambiente que tava assistindo, sei lá, Domingão do Faustão. No caso não, porque agora acabou, né?
Podia, sei lá, tá passando um sertanejão pesado na TV. Eu tava lendo e tava falando que tá um silêncio. Aí ela ouve os passos e o ranger do assoalho. Aí no meu ouvido eu só ouvi o silêncio, os passos e o ranger do assoalho. É muito bom. Você imagina exatamente o que ele fala. Você parece que você tá, tipo, realmente, sei lá, enclausurado. E você ouve exatamente o que ele tá descrevendo. É uma coisa inacreditável. Além disso, a história também é incrível, né? Eu não tinha o fator de surpresas, porque eu já tinha visto o filme. Então eu já sabia o que ia acontecer no livro, né? Mas ainda assim eu ficava extremamente angustiado no primeiro livro, principalmente. Parecia realmente que eu tava numa caixa de pássaros. Todas as vezes que a Mallory, ela descrevia a sensação da caixa de pássaros, eu ficava tipo, moleque, é exatamente isso. É exatamente essa mesma sensação que eu tô tendo agora. E eu também ficava, tipo, ansiosa pra saber o que ia acontecer, mesmo sabendo que já ia acontecer, mas eu ficava, mano, eu preciso saber, eu preciso saber, eu preciso saber. É um negócio surreal, eu não sei como isso aconteceu. E também eu acho que melhora muito no aspecto dos personagens, comparando com o filme. Porque no filme eu lembro que a gente tinha uma parte que, tipo, dois personagens, eles somem do nada, tipo, eles fogem com o carro, tipo... Pra quê, sabe? E aqui não. Todos os personagens, eles continuam até o final. Eles são muito bem construídos. De início. Não de início, né? Tipo, sei lá, eu tava, sei lá, depois da segunda parte. Não sei explicar o que eu quis dizer agora. Mas eu tava na segunda parte já. E eu tava, eu não acho que eles são bem construídos. Mas às vezes eu parava de ler e ia fazer outra coisa. Aí acontecia alguma coisa e eu pensava, isso é uma coisa que tal personagem ia gostar de fazer. Eu ia falar isso. E eu acho que isso é uma boa construção de personagem. Tipo, além dos personagens serem tão cativantes que eles ficam na sua cabeça mesmo depois de você parar tipo, de ler, eles são tão bem construídos que você consegue inserir eles em alguma coisa que não estaria no contexto deles. Tipo, eu vejo um tweet e eu falaria, nossa, a Mallory super falaria isso, só que, tipo, ela tá no meio de um apocalipse, ela nunca teria acesso ao Twitter pra falar isso, uma coisa assim, sabe? Eu espero que eu tenha explicado isso direito, mas enfim, construção de personagens, olha... um chuchu. E no segundo livro é assim, ó. Meu Deus do céu. Aí, uma coisa negativa pra falar do primeiro livro só é que por eu ter visto o filme estragou a experiência da surpresa. Mas aí é tipo coisas da vida, né? Eu fui burra. Brincadeira. E no segundo livro, tudo que eu falei de positivo se mantém e até evoluir. Porque a gente não fica só na cabeça da Mallory. A gente também fica na cabeça do Tom e da Olympia. Os dois com 16 anos, adolescente. Né? Não precisa dizer mais nada. Brincadeira. Eu acho que a parte da gente ficar na cabeça dos três mostra também como a escrita do Josh Malerman é boa, porque ele consegue distinguir 3 vozes pra cada um. Fica bem claro quando é cada um falando, não precisa botar tipo, Mallory, Tom, Olympia, porque às vezes acontece isso em livros. Mas também é muito bom porque ele desenvolve mais a personalidade dos personagens, a das crianças, né? Porque a gente só via, no primeiro livro a gente só viu eles como bebês, ou na parte que se passava 4 anos depois como criança, só que a personalidade deles era tipo obedecer a mãe. E agora a gente vê eles como adolescentes querendo se impor no mundo. O Tom querendo achar, tipo, curas para as criaturas, pra ele conseguir viver no mundo normal. E a Olympia mantendo os segredos porque ela acha que esse é o melhor jeito dela sobreviver. E isso é muito bom. Preciso falar isso de novo. Josh Malerman, se você estiver assistindo... tá muito bom, cara. Mas enfim, pra finalizar, eu só queria dar um surto aqui, que enquanto eu tava lendo o segundo livro, tem um momento em que eles estão num trem e a Olympia tá passando por um vagão e tal, e ela vê uma criança bem mais nova que ela, e ela percebe que a criança não tem medo das criaturas. Tem bem menos medo que ela, no caso. Aí ela começa a pensar, tipo, se quanto mais nova a criança for sendo, quanto mais ela for nascendo dentro desse novo mundo, menos ela vai ter medo da criatura. Aí eu comecei a brisar, enquanto eu tava lendo, de quanto, tipo, isso tem a ver com a nossa realidade. Porque quanto mais dentro desse novo mundo a criança for nascendo, mais natural as criaturas vão ser pra elas. Então vai ser uma coisa tipo, tem uma criatura ali. Não vai ser tipo a Mallory, que é tipo, ela sabia como é que era o mundo antigo e agora tem essa coisa horrorosa. Eu acho que dá pra comparar, não muito bem, mas tipo, dá pra comparar um pouquinho com The Walking Dead, que a gente tem os adultos que conheceram o mundo antigo e as crianças que nasceram no meio do apocalipse e só conhecem o mundo com zumbis. Que eles têm medo de zumbi, mas não tem tanto e tal. E também me fez lembrar das crianças que nasceram no meio do Covid, agora que tá acontecendo. E por causa disso elas ficaram trancadas em casa o ano inteiro. Aí, sei lá, tem tipo crianças de 1 ano, 1 ano e meio que nunca saíram de casa, nunca interagiram com outras crianças. Aí a gente vê vídeo de países mais desenvolvidos, né, que já tá todo mundo mais vacinado, mais protegido. E a gente vê vídeos dessas crianças, tipo, indo em parquinho e vendo outras crianças estreando, tipo, porque para essas crianças, por 1 ano e meio, que é a vida inteira delas até aquele momento, o mundo inteiro era apenas a casa delas e o pai e a mãe. Ou a mãe, o pai, tanto faz. Ou só a mãe, ou só o pai, a avó, sei lá, tanto faz, enfim. E aí ela vê mais crianças, vê um lugar enorme. Eu viajei legal por causa de uma cena qualquer, mas eu comecei a questionar, tipo, percepções da realidade pra pessoas diferentes, sabe? Nossa, viajei total, mas enfim, agora voltando pro mundo de pessoas normais que só leem o livro e continuam, né? No final, eu dei 4 estrelas, mas tipo, dá um empurrãozinho, vai 5, entendeu? Quase 5. É tipo, vai 5. Por causa no primeiro livro eu já falei umas 47 vezes, mas eu repetia por causa do filme ter estragado a surpresa, né? E no 2 é porque eu acho que o final acaba meio que quebrando um pouco o padrão que a gente via nos 2 livros. Tinha um momento de esperança,
momentos bonitinhos e tal, mas sempre tinha uma coisa pessimista por trás, meio assim. Mas o final do 2 parece otimista demais. E eu achei isso meio, né, meio estranho. Apesar de que Mallory saiu já em 2020. Então eu meio que entendo o Josh Malerman fazer o final ser positivo e tipo, olha, cara, pode dar certo, a gente pode consegue sair disso no momento em que o livro saiu. Ele queria essa saída, né? Ele escolheu fazer essa saída. Então, apesar de eu não ter gostado muito disso, tipo, eu gostei do final, mas eu não ter gostado dessa vibe, eu acho que faz sentido de qualquer forma. Mas enfim, é isso. Vacinem-se quando chegar a sua idade. Se já chegou, vai se vacinar, vagabundo. Aquelas. Tomem a segunda dose, porque tem gente que não tá tomando a segunda dose. A gente já tem um jeito de acabar com a nossa criatura, e tem gente que tá escolhendo não acabar com a nossa criatura. A gente não quer ficar igual ex. 17 anos depois, continuar com alguma coisa cobrindo na nossa cara. Ou vocês querem? Então, vacina a segunda dose, mas agora para as notas mais fofinhas. Depois que vocês fizerem isso, vocês também podem dar like ou dislike com a vacina. Com o braço vacinado, vocês dão like. Com o braço não vacinado, vocês dão dislike. Brincadeira. Vocês se inscrevam se não forem inscritos ainda. Ativem o sininho, acho que ajuda. Compartilhem com os amigos, com a família. Manda assim, ó, vai vacinar o paizinho. Enfim, pode só copiar o link também, eu acho que ajuda no engajamento. Comentem também, tipo, sei lá, desabafo de pandemia também. Acho que no momento que a gente tá aqui, que tá bem, né? Um momento de desabafo também seria legal. Ou também falem do livro, né? Seria legal a gente falar de livro no canal de livro, né? Sei lá, interessante. Mas podem falar sobre o que tá acontecendo no mundo. E também tem minhas redes sociais, meu Twitter, meu Goodreads. Vocês podem falar comigo, tanto sobre o livro, tanto sobre o que tá acontecendo. Por lá, tipo, pode conversar sobre qualquer coisa comigo. Sou de boa, eu juro. E eu acho que é isso. Tchau!